Olá, tudo bem? Até tem um slide de olá. Deixa eu ver. Aí, olá. Tem menos gente às vezes na frente, né? Quem sentava na frente, assim, na escola? Pode levantar a mão, assim, sem. Tem uma galera. Tinha um professor meu que sempre falava, né? Que o pessoal que sentava na frente sempre vai ter os melhores salários, os melhores empregos, nas melhores empresas, com os melhores cargos. Porque a galera do fundão vai ser o dono dessas empresas, né? Eu comecei sentando na frente, aí, diferente do que acontece aqui, a porta da faculdade era mais do lado de fora, do fundo, eu acabei sentando mais no fundo. Até eu sempre brinco que não pode deixar a faculdade atrapalhar seus estudos, né? Um pouco do que você veio fazer e um pouco do que você faz dentro da faculdade. Aqui não tem aula de 50 minutos, tem? Não necessariamente. Mas... As nossas? Não, a de vocês eu sei que já é um modelo totalmente diferente, mas... Tem, né? Você sabe por que 50 minutos é uma aula? 1890 era o tempo que a pessoa levava para se dispersar. Então, ainda continua sendo 50 minutos. Hoje as pessoas não assistem nem um TED direito, né? Já está dispersando, que é menos de 18 minutos. Então, como que esse modelo precisa ser repensado, e não só repensado, um pouquinho de como que as pessoas acabam, no caso... os jovens olhando tipo, para uma série de outras formas de se conectar que não só a universidade. Então, quando eu entrei na minha universidade, tinha a IESEC, não sei se vocês conhecem, mas é uma rede de jovens, tem no mundo inteiro, e tinha, acho que se não me engano, 15 escritórios no Brasil. Hoje tem mais de 70. Não faz tanto tempo que eu saí da faculdade, mas assim, é um exemplo de como esses movimentos estão crescendo. Hoje a gente tem o Choice, uma coisa que na minha época da faculdade também nem tinha, que é da Artemisia. Então, assim, tem exemplos aí de como isso está crescendo, que é um pouco desse intuito das pessoas não deixar a faculdade atrapalhar seus estudos, né? Tipo, um pouco do olhar de o que eu vou fazer além do que, de fato, a faculdade me oferece. Obviamente, super diferente do modelo que está aqui, muito porque mega confio no João, e, aliás, uma super honra de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Esse cara aí, apesar da ideia, ele é muito, muito foda, então... aproveitem o máximo que você puder. E mega responsa falar depois da Lê. A Lê é uma das pessoas que, tipo assim, desde quando eu, de alguma forma, quis ou pensei em montar uma empresa, sempre estou acompanhando. Vocês têm a honra de ter aqui uma das poucas jovens, eu contaria no dedo das mãos, no número de dedos de mão, assim, o número de jovens que tem com o intuito dela, assim, com o propósito que ela tem. Então, assim, tipo, uma mega honra e também uma responsa falar depois. Então, espero que seja bacana um pouquinho do que eu vou falar. Meu nome é Eduardo, eu sou formado em comunicação, vocês já devem ter visto. E eu me formei faz mais ou menos uns 4 anos, quase 4 anos. Quando meu pai tinha 7 anos, meus avós se separaram. Naquela época, uma separação não é nada parecida do que é hoje. Naquela época, a minha avó, semi-analfabeta, sabia ler e escrever, aquela coisa, tinha 2 empregos, né? Empregada doméstica, e cozinhava e fazia tecido para fora, né? E teve que sustentar 2 filhos, e meu avô nunca pagou pensão. Minha avó reclamou a vida inteira de que meu avô não pagava pensão e que a justiça no Brasil não funcionava. Meu pai ficou com aquilo na cabeça, e quando teve a oportunidade de estudar, com bastante esforço e tal, se tornou juiz. Então, quando eu, dentro de casa, enxergava trabalho, eu enxergava trabalho 100% ligado a uma causa. Isso tudo que eu estou contando para vocês não é porque, quando eu tinha 8 anos, eu olhava meu pai indo trabalhar e falava, isso é uma causa. Não, foi um processo de entendimento e construção. Eu acho que faz, sei lá, uns 3, 4 anos que eu entendi, de alguma forma, por que o meu coração batia para o que eu faço. Então, ao longo de um pouquinho do que eu vou falar aqui, vale ressaltar que nada é uma linha, né? Nada é tipo, tá aqui a carreira, vamos seguir esses degrauzinhos, né? E nesse processo de entendimento de que trabalho era uma causa, eu de alguma forma queria trabalhar na área de sustentabilidade. E uma das primeiras vezes que o Yunus veio ao Brasil foi um fórum que a gente organizou, e na época, para falar sobre microcrédito, sustentabilidade, uma coisa que pouquíssimas empresas tinham isso, né? Eu prestei 2 processos seletivos para estágio, uma era quase falei da Danone, mas não era da Danone, Natura, e o outro era no Banco Real, na época.
passei nos dois, mas fiquei meio assim de ter que vir para Cajamar todo dia. Pensei, cara, tipo, além de tudo vou... E eu morava atrás do Banco Real, assim, na Paulista. Eu falei, puxa, eu vou acordar 9h05 e vou chegar no banco às 9 ainda. Então, vou escolher trabalhar no Banco Real, né? E, por sorte, talvez se eu tivesse na Natura poderia estar até hoje. Por sorte, o Santander comprou e fez uma grande caca com a área de sustentabilidade. Minha namorada trabalha no Santander até hoje, mas eu vou falar isso, não tem como. Eu tenho um carinho muito grande. Esses dias eu fui no ABN AMRO, né, fazer uma apresentação que era o responsável pelo Real, e eu vi aquele logo assim do Real, nossa, meu coração bateu assim, porque foi de alguma forma a escola para mim um pouco do que era a sustentabilidade. Quando o Santander entrou, eu fui trabalhar com microcrédito, fiquei 6 meses trabalhando com microcrédito na favela de Heliópolis, também foi um puta aprendizado, mas até então não estava falando nada de carreira. Quando eu escolhi sair da área de microcrédito e trabalhar com... Aliás, sair da área de sustentabilidade e trabalhar com microcrédito, eu ganhava menos do que quando eu era estagiário para ficar num dia a dia de uma comunidade, né? Heliópolis é uma das maiores favelas da América Latina. E assim, eu entendia o propósito que eu estava fazendo. E por dúvida, comecei a perguntar para os meus amigos o que eles faziam como forma de trabalho. Muitos deles começaram a dizer que não estavam se conectando tanto quanto gostaria nas empresas das quais eles estavam trabalhando. E eu comecei a ver que isso não era um ou outro, isso era uma grande maioria. Na época, o Fábio Barbosa, que é, para mim, um dos maiores líderes que o Brasil tem, ainda tem hoje presente no dia a dia das grandes empresas e do mercado como um todo, escreveu um artigo dizendo que as pessoas... ele sempre tentou contratar bons profissionais, mas nunca conseguiu porque a pessoa via junto. Então, obviamente que era uma ironia da parte dele, uma brincadeira que ele quis fazer, de que seria muito melhor se eu contratasse só o profissional e a pessoa ficasse em casa. E o artigo falava muito sobre recrutamento por valores. E eu comecei a parar para pensar o que de fato seria recrutamento por valores. E entendi que o que eu fiz sem querer foi escolher as organizações às quais eu queria me conectar, pura e simplesmente pelos valores aos quais ela estava oferecendo. Dentro desse modelo, comecei a perguntar para os meus amigos como eles entendiam isso, e era uma coisa meio distante. Eu olhei e falei, puxa, tem uma oportunidade aqui. Na época eu não entendia nada de RH, o meu, vamos assim dizer, expertise, know-how, sei lá o que era, porque uma carreira muito curta, né, de pouco tempo de sair da faculdade até realmente entrar dentro de uma organização, era muito focado em Product Development, que é hoje uma das coisas que eu mais faço hoje no 9jobs, e dentro disso não entendia nada de RH, comecei a pesquisar um pouquinho, a gente conversou com umas 400 pessoas no intervalo de 7 meses, a gente olhou 70 plataformas no mundo inteiro que estavam fazendo algum tipo de inovação para dentro dos recursos humanos, e a gente meio que deu uma hackeada nos programas de estágio e trainee, prestamos 66 programas de estágio e trainee para entender como que era feita a forma, né, de conexão do jovem com o mercado de trabalho. Dentro desse processo a gente passou em 15, mas a gente não passou porque a gente era bom, a gente passou porque a gente sabia passar em programas de estágio e trainee, como se tivesse um modelo ali para passar, e isso foi todo um processo de descoberta. Então o que a gente principalmente descobriu é que as pessoas estavam se conectando pela job description, e como que a job description poderia ser a forma de isca das organizações, para, obviamente, olhar para os jovens. A gente, além de tudo, entendeu um pouquinho do que são os jovens e a sua relação com a diversão. Antigamente, quem teve uma banda aqui na faculdade? Aí, teve uma galera. A gente tocava o quê? Bateria? E o estilo de música, assim? Legal. Na época, grandes inspirações para se divertir. Hoje as inspirações são focadas em tecnologia, Zuckerberg, Steve Jobs, Larry Page, os fundadores do Google. Antigamente você montava a sua banda no quarto ou na garagem, tocando música dos seus artistas prediletos e se apresentando em bares e festivais. Hoje você monta a sua startup no quarto ou na garagem, inspirado em ideias das startups gringas, se apresentando em festivais de ideias e eventos, ou seja, tudo uma forma de pegar a menininha, né? Não tem nada do propósito, que a Bel Pass é incrível também, mas nada do propósito aqui, tem muito o formato do porquê que eu vou montar uma empresa.
eu tenho sido muito chamado para falar um pouco de empreendedorismo nas universidades, e quando eu pergunto quem tem ideias aqui, e tem uma galera que levanta a mão. Agora, quem tem mais de uma ideia, tem uma grande galera continua levantando a mão. Eu fico pensando ali, tipo, o tanto de Richard Branson que tem na plateia, né? O número de pessoas que são os futuros Lemans, né? O Richard Branson, acho que ele é um dos exemplos que eu conheço de pouquíssimas pessoas que vão ao banheiro e pensam numa empresa e saem uma empresa já do banheiro, assim, da ideia que ele tinha sentado. O Lehman levou 80 anos, ele tem 80 anos para ser quem ele é e, tipo, sair comprando empresa como se fosse no supermercado. Mas esse sentimento, às vezes, permeia no jovem de que é isso que eu quero fazer na minha vida, é assim que eu vou me conectar, é assim que eu me torno uma pessoa multibilionária, ou então trabalhe com um propósito, né? Eu sou um pouco contra o sentimento de que eu sou um empreendedor. Eu não acho que eu sou um empreendedor. Empreendedorismo, para mim, é uma ferramenta e não um cargo. Muitas pessoas acabam tendo isso como um sentimento de cargo, e isso faz com que elas pensem todo o momento em criar uma empresa, em tentar gerar uma ideia, e no final você está muito mais competindo por prêmios e ideias, se apresentando ideias e festivais especificamente, do que realmente tem um negócio por trás. Sabe o quão difícil é fazer isso daqui? Mega exemplo, não preciso nem explicar, da Lê contando o quão difícil foi fazer pequenas coisas fazerem sentido, não só para ela, como para o mercado e como para as instituições regulatórias, para que hoje ela consiga fazer acontecer. Se ela estivesse simplesmente pensando em ser uma empreendedora, até porque eu não acho que foi isso que motivou ela a ser quem ela é, eu não acho que foi pensou assim, pô, eu quero ter uma empresa. Eu acho que não era esse o sonho dela, mas sim causar um impacto nas pessoas que estavam ao redor, e ter uma empresa foi uma consequência disso. Talvez seria a forma mais acelerada de desenhar isso. De outro lado, a gente tem o modelo intraempreendedor, que é você ser um empreendedor, vamos assim dizer, você ter a ferramenta do empreendedorismo totalmente institucionalizada na organização, que é o exemplo Lívia. Sou muito ruim de nome, desculpa. Que a Lívia apresentou aqui, que assim, eu nunca tinha visto isso, apesar de eu gostar muito e conversar com algumas empresas. Parabéns pelo trabalho. Imagino o tanto de tempo que levou para desenhar isso, ainda mais quebrar paradigmas dentro de organizações tão grandes, ainda mais organizações que têm um intuito familiar, né? São organizações de dono. Isso faz com que as empresas sejam 20 vezes mais burocráticas e difíceis por processos, né? Hoje, os nossos clientes que são organizações de dono, como Votorantim, a Globo e coisas do tipo, são clientes que estão correndo atrás de tudo aquilo que lá atrás eles perderam tempo, né? Antigamente essas organizações vendiam Coca-Cola no deserto. Hoje elas têm um desafio muito maior, porque ganharam relação com o trabalho. Antigamente a gente tinha uma diferença muito grande entre trabalho e vida pessoal. Então, eu era uma pessoa no trabalho, agora eu sou uma pessoa na vida pessoal. Por conta dos celulares, dos tablets, você acaba respondendo e-mails 11 horas da noite, meia-noite, nas férias. Isso faz com que as pessoas acabem entendendo que, tipo, não tem tanta diferença de um para o outro, e isso acaba nos questionando se o que eu de fato estou fazendo faz parte do meu dia a dia de vida, vamos assim dizer. Faz parte da minha vida como um todo, e isso me conecta a ponto de eu poder responder um e-mail 11 horas da noite. Hoje eu respondo um e-mail 11 horas da noite, eu faço um call no sábado. Hoje é aniversário da minha mãe de 60 anos, estou aqui, então tem um crédito a mais aí, apesar de estar aqui com carinho de estar com vocês, mas isso tem que fazer parte do meu dia a dia de trabalho. Tem muitas pessoas que trabalham em algumas organizações que nunca pensariam em algum momento em responder um e-mail 11 horas da noite, porque tem o horário do qual eu trabalho e tem o horário do qual eu tenho a minha vida pessoal. Obviamente que também são fases de vida, são momentos onde as pessoas têm fases da vida. Eu acredito que hoje eu estou num momento totalmente mais dedicado ao trabalho e à minha namorada. Ela tá aqui, eu tenho que falar. Então, esse é um dos exemplos do qual de como que a minha fase de vida está hoje. Tem momentos que, às vezes, quando eu imagino ter um filho em um tempo não tão longo, mas uma vez, em algum momento, e quando eu tiver esse filho, eu imagino que eu vou ter ele trabalhando comigo. Então, não, tô brincando, eu vou ter um trabalho junto com ele. Então isso faz com que são fases da vida das pessoas e como elas estão se conectando. Hoje, obviamente, o olhar de work-life balance, os jovens estão totalmente conectados, eles querem entender como que o work-life balance faz diferença para a vida deles, mas na verdade não é um work-life balance do tipo o horário de trabalhar 9 to 6 e o horário de viver a minha vida, mas
como a minha vida faz parte do meu trabalho e eu posso tirar fotos do Instagram a todo momento e contar para os meus amigos que o meu trabalho é sensacional, de que eu estou vivendo experiências relevantes para o dia a dia do mundo ou da minha vida, e isso faça com que a gente gere o que é chamado de sucesso líquido, né? Um sucesso temporário. Então, as pessoas passam a se conectar muito mais por experiências do que por jobs, do que pelo emprego. Então, são as experiências de trabalho que faz com que elas, de fato, se motivem todos os dias. O LinkedIn, por exemplo, a gente faz um estudo, e tem um tempo que a gente vai para o Vale do Silício entender um pouquinho de como as empresas lá estão recrutando. Lá tem, de uma certa forma, as pessoas que estão construindo, obviamente, o futuro de muitas organizações e um pouco do futuro do mundo. E por que as pessoas que estão lá chegaram até lá? Porque grande parte delas não são americanas, então são pessoas que, de alguma forma, quebraram seus padrões sociais dentro dos seus países e foram até lá pensando que lá seria um espaço onde, de fato, elas poderiam viver aquilo que elas acreditavam de inovação e o tanto que elas poderiam se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então a gente está fazendo um estudo que entende quais são esses novos códigos de trabalho, de um pouco do que acontece lá, que aos pouquinhos vai permear o futuro. E uma das coisas que a gente tem observado muito é esse sentimento de como as experiências são compradas. Então, por exemplo, o LinkedIn, ele tem contratado as pessoas perguntando qual que é a empresa que, depois que você for contratado no LinkedIn, qual que é a empresa que você vai querer trabalhar. Ou seja, ele quer saber para onde você vai quando sair do LinkedIn. Mas se você está numa entrevista, você quer que a pessoa entre no LinkedIn. Mas todo mundo pensa, de alguma forma, oportunidades de trabalho como trampolim, para fazer uma outra coisa que não necessariamente aquilo que você quer fazer hoje. Muito pelo olhar de pensar, vamos assim dizer, a longo prazo. E aí, com isso, ele entende qual que é o seu objetivo a longo prazo e consegue compreender se a experiência que ele tem hoje, ali no dia a dia, é a experiência que vai auxiliar você a de fato, fazer com que a experiência a longo prazo aconteça. Então, não interessa, eu ia falar um palavrão, né? Foda-se a retenção, o turnover. O que me interessa é se a sua experiência aqui vai valer a pena durante o seu 100%. Se você vai se dedicar 100% a essa experiência de construção em conjunto. Talvez o engajamento das pessoas hoje que trabalham nas organizações e a produtividade, de fato, de quanto elas estão entregando, o valor delas de trabalho, o valor delas como profissional para o dia a dia da organização, vale mais a pena do quanto de tempo ela vai ficar lá dentro. Além disso, antigamente, obviamente, a gente tinha uma inflação alta, hoje está no país de desenvolvimento. Essa apresentação, ela tem um ano aí, então teve uma diferença aqui do que aconteceu. Aliás, amanhã é dia 12. E trabalhadores precisam manter o seu emprego. E antigamente, e hoje os trabalhadores precisam sentir o impacto do seu trabalho na sociedade. Um exemplo aqui, a Unilever tinha na época lá, né, para dar brilho à brancura e economizar. Essa forma que eles estavam vendendo o Omo. Quando eu fui trabalhar lá com microcrédito, lá em Heliópolis, eu vi a lavanderia comunitária Omo, que é uma casa que eles alugaram, onde se sujar faz bem, então por isso você pode lavar a roupa dos seus filhos totalmente gratuita, de forma totalmente gratuita, com máquinas que você não teria em casa, com o Omo que talvez você não teria em casa. Isso gera, obviamente, uma associação, entendendo que Heliópolis está num processo de progresso, cada vez mais em crescimento, e um dia as pessoas vão poder comprar um sabão de pó, vamos assim dizer, mais qualificado ali no caso, e o Omo pode ser uma escolha porque tem um entendimento emocional lá atrás. Colocar uma página hoje na Veja de Omo, vendendo Omo por uma vez e impactar aí algumas pessoas durante uma semana é o mesmo custo de manter essa casa durante um ano inteiro. Imagina a diferença de você, como publicitário da Unilever, construindo uma página de Omo versus fazer um impacto com o mesmo investimento. Obviamente que aqui a gente teve um impacto de mídias sociais absurdo e de mídia espontânea absurdo, que fez com que a Unilever tivesse um outro entendimento do que de fato é aquela verba de marketing destinada de uma outra forma. E obviamente, onde mais importante do que todo o trabalho que está sendo feito é como eu, que estou ali todo dia no departamento de marketing, entendo que o sucesso líquido, vamos assim dizer, é muito mais legal eu tirar uma foto para o meu Instagram lá na favela de Heliópolis, mostrando, na comunidade de Heliópolis, mostrando a lavanderia que a gente fez, do que do lado da página da Veja no domingo, mostrando para minha avó. Então, como que é esse sentimento para as pessoas que de fato estão entendendo o impacto que elas têm
vêm de todos os dias, quando elas levantam às 8 horas da manhã e vão trabalhar, e escolhem trabalhar naquela organização e dar o seu melhor, muito mais focado ao impacto social, ao impacto para o mundo, do que especificamente fazer o seu 9 to 6 para receber o seu salário e com o seu salário se divertir, vamos assim dizer, ou viver a vida. Causar uma diferença no mundo, isso te move e move tudo aquilo que você faz. Essa é a sua razão de ser, que vai além do dinheiro. O Raj Sisodia é um dos maiores pesquisadores em futuro do trabalho no mundo, e a gente tem uma proximidade cada vez maior. Esse ano a gente vai fazer alguns eventos com ele, e muito do que ele fala aqui é uma inspiração para a gente, para uma forma de como o trabalho tem se conectado cada vez mais com o dia a dia das pessoas. Encontrei um coração na mesa do estagiário. Ele sabe que é proibido trazer o coração para a empresa. Mas ele ainda é um garoto, Gilberto, mas está colocando em risco a amargura dos mais velhos. Essa é a principal diferença que a gente tem hoje nas organizações com o que a gente chama de geração X e Y. Eu não acredito muito nesses rótulos. Eu acredito que você pode ser da geração Y porque mentalmente você pensa como geração Y e não por conta de quando você nasceu. Mas aqui é um exemplo de como as pessoas estão olhando, as organizações estão de alguma forma se humanizando. Como tudo é feio deixar comida no prato. Também é feio trocar de celular a cada 6 meses, pagar salário mínimo para 24 horas e sonegar imposto. O que você pretende fazer a respeito? Os valores de antigamente são valores totalmente distintos do que é hoje. E como as pessoas estão de fato se conectando pelos valores. Como que os jovens já estão olhando muito mais os valores. De um lado, as empresas estão dizendo que os jovens são mimados. E do outro, os jovens estão olhando para as empresas e falando, para fazer isso aí, prefiro ficar em casa. Então, esse sentimento de valor compartilhado, e como que as pessoas se conectam. Quando eu estava contando lá atrás que a gente descobriu que as pessoas se conectavam por job description especificamente, é muito do que a gente olhou aqui. O 9 Jobs, se vocês quiserem contar para alguém o que é o 9 Jobs, queria muito que vocês não contassem que é uma plataforma de empregos, até porque isso já tem várias. A principal diferença é que o 9 Jobs saiu do job description para o company description. Mais importante do que é você ver uma vaga, é você ver uma organização e como é trabalhar lá. Qual é o ambiente de trabalho que tem lá dentro, o que de fato você vai construir lá. E para isso, todas as 2.000 empresas que hoje estão cadastradas no 9 Jobs, você consegue ver fotos do ambiente de trabalho, vídeos de como é trabalhar na empresa, avaliação de funcionário e ex-funcionário comentando como foi a experiência dele de trabalho, quão perto está da sua casa para você ir de trem, metrô, ônibus, bicicleta, a pé, as redes sociais da organização, e aí sim a job description. Então, hoje você vai olhar para qualquer principal portal de vaga e você vai ver a vaga. E não é aquilo que pode fazer com que você se inscreva numa organização e busque entrar num processo de seleção, para que você entenda um pouquinho do ambiente só quando estiver numa entrevista ou só quando estiver numa dinâmica. Então, o 9 Jobs foi a primeira empresa a fazer isso, a primeira plataforma de recrutamento a fazer isso no Brasil, a primeira na América Latina, a quarta no mundo, e a gente imagina que em média 3 a 4 anos, todas as plataformas de job no mundo vão ser assim. Porque elas estão entendendo mais rápido que apenas deixar a vaga não é um intuito suficiente para que as pessoas se conectem com a organização. Quando eu fui trabalhar a sustentabilidade, esse era o modelo para você montar uma empresa ou ter um negócio, uma visão tradicional onde você olha os 3 P's, People, Profit and Planet. Então, como que o seu negócio está associado à sociedade como um todo e ao planeta. O Raj pensa assim, você desenha algo referente ao planeta, à sociedade e como consequência o negócio. Então, como que você, buscando criar algo, primeiro pensou em como o planeta e a sociedade se beneficia disso e depois os acionistas. 9 Jobs é uma empresa B, eu não sei se vocês vão ter uma oportunidade aqui, de comentar o que é uma empresa B, que é uma empresa que foi desenhada não para gerar lucro aos acionistas, mas sim para gerar benefícios à sociedade como um todo, e isso está até mesmo no nosso contrato social, que a responsabilidade do que a gente constrói é para todos os nossos stakeholders, e não simplesmente para gerar lucro ao acionista. Tanto é que o nosso principal valor é pessoas em primeiro lugar. As empresas nos pagam para trabalhar e para fazer o trabalho que a gente faz de recrutamento e seleção, mas mais importante do que isso é que a gente está trabalhando para as pessoas.
Em 1 ano e 9 meses que o Nine Jobs está no ar, a gente tem 2.000 empresas cadastradas, quase 400.000 pessoas já passaram pelos nossos processos, estão cadastradas no site, e a gente já trabalhou com mais de 25 grandes empresas, entre elas Magazine Luiza, Globo, Votorantim, não só num processo de desenhar uma estratégia mais de company description do que job description, mas também de auxiliar essas organizações a redesenhar o futuro delas, de como elas se conectam com uma cultura organizacional que tem muito mais a ver com o que o jovem está buscando hoje. A gente já fatura mais de 1 milhão, é uma organização que cresceu 1.080% de um ano passado para 2014, então a gente tem aí alguns milestones, mas todos esses milestones, eu queria deixar bem focado isso, é que quando a gente pensou em montar um negócio, a primeira coisa que a gente fez não foi um business plan, mas sim uma carta de valores. Essa é a principal coisa que, quando vocês estiverem em algum momento, se é que vocês já fazem isso ou já têm um negócio, é desenhar uma carta de valores bem estruturada e bem desenhado. A Lê mesmo mostrou isso como um slide na apresentação dela, e eu tenho certeza que aquilo são as questões que mais são responsáveis por tomar decisões todos os dias dentro da empresa. Hoje, todo mundo no Nine Jobs, sem querer, não tem nenhum processo assim de tipo, no fundo de tela tem os valores de todos os funcionários. Não tem isso, então todo mundo sabe quais são os seus valores de forma orgânica, porque eles entraram no Nine Jobs para se conectar com esses valores, e não especificamente porque eles se conectaram com o salário, ou então com a flexibilidade de poder chegar às 11, 10 horas da manhã, coisas do tipo. E o Raj disse que em 89 a gente teve uma grande diferença entre esses dois mindsets. Primeiro, a queda do Muro de Berlim, uma conscientização política. O segundo, os principais... a gente teve um derramamento de petróleo na época que gerou uma conscientização ambiental maior para o mundo de tudo que a gente tem hoje, do olhar mais focado em sustentabilidade ambiental. Os primeiros conceitos de free market na China, e o Berners-Lee criou o WWW. 4 grandes acontecimentos que fizeram com que o mundo hoje tivesse um mindset diferenciado. A gente chama as empresas que nasceram depois de 89 de empresas nativas, e as empresas que nasceram antes de 89, empresas adaptadas. Então, o Google tem uma série de estratégias que faz com que ele seja a melhor empresa para se trabalhar. A diferença é que eles nasceram daquele jeito. Muitas empresas precisam se adaptar àquele jeito que o Google já nasceu. Então, esse é o grande diferencial, vamos assim dizer, de cultura organizacional, e o porquê que as pessoas estão se conectando a esse novo formato, né? Tinha lá o Fridays, né? Aqui todo dia é sexta-feira, e a Tammy Erickson conta muito isso, né? Meaning is the new money. Como o significado tem sido cada vez mais o sentimento de por que eu vou me conectar. Não necessariamente quer dizer que o dinheiro vai sair do top 3 o salário vai sair do top 3 motivos pelos quais as pessoas buscam trabalho. Mas isso é um movimento insustentável. O salário ele pode ser nos primeiros momentos, mas não é isso que faz com que as pessoas continuem lá e entreguem o seu potencial para que aquela organização gere cada vez mais valor em conjunto. Muitos clientes perguntam pra gente eu pergunto sempre para os nossos clientes, onde estão os seus concorrentes? E aí o banco conta os outros bancos, a empresa de bens de consumo conta as outras empresas de bens de consumo, e eu falo, não, seus concorrentes estão trabalhando aqui hoje, dentro da casa deles, fazendo algo que de fato eles acreditam. E esse é o seu maior concorrente hoje, porque em pouquíssimo tempo pessoas não vão querer mais trabalhar para as empresas que de fato fazem o que fazem, porque elas não enxergam propósito e sentido naquilo que elas trabalham. E aí você perde a grande capacidade de inovação, de redesenho de produto, num processo que tem que ser cada vez mais rápido. É um pouquinho do que ela estava contando de, tipo, por que as pessoas compram cimento, né? Tipo, e como que as pessoas... Não é, obviamente, um negócio B2C, é um negócio B2B, mas qual é o sentimento daquela empresa de entregar inovação, entregar causa social, fora um pouco do que são os institutos das próprias organizações, né? E não é causa social do tipo, pô, vou ajudar aquela ONG que está ali do lado de cá, do escritório, ou então fazer um trabalho específico com as empresas, com o redor da fábrica e tal. Mas sim, o porquê que o que você constrói faz diferença para o mundo.
E hoje o que aconteceu foi que as pessoas começaram a se distanciar. Esse aqui é um exemplo claro de pessoas que estão de alguma forma não se distanciando do mercado como um todo, mas pensando soluções que um MBA, sei lá, 4 anos, ou se você estivesse no MBA na GV, quem estaria aqui falando é um senhor de mais ou menos 50, 60 anos, falando sobre empreendedorismo e que por algum motivo nunca empreendeu, entendeu? Mas ele estaria aqui falando. E eu tive essa experiência, gente, semana retrasada, exatamente do que eu tô falando pra vocês. E eu era assim, tipo assim, fui chamado ali pra falar, mas era, sabe, pra entrar um pedacinho ali, porque a grande fala sobre empreendedorismo já tinha sido falada. Depois eu fui perguntar, mas então, qual é a sua história como empreendedorismo? Não, há 40 anos dando aula sobre empreendedorismo. Então assim, não necessariamente quer dizer que se você é professor, eu sempre perguntava pro meu professor, você só dá aula ou também trabalha? Não é isso, eu acho que sim, as pessoas, o professor tem obviamente um impacto cada vez maior, mas como que os novos modelos estão sendo redesenhados baseado na experiência, baseado naquilo que de fato está sendo entregue. E muitas causas que estão obviamente mudando o mundo surgiram desse outro modelo aqui e não desse. Hoje o trabalho que o 9Jobs tem é de fazer com que essas empresas que estão aqui, que essas organizações que estão aqui, cheguem no mesmo nível e consigam criar ponte de trabalho entre as relações que acontecem do outro lado. Seja, por exemplo, modelando outras formas de conexão do trabalho ou deixando mais claro para os jovens qual que é o valor daquele trabalho como impacto para o mundo. Então, nós criamos funcionalidades para melhorar a tomada de decisão dos jovens e das organizações. É isso que a gente faz. São mais de 2.000 empresas hoje que estão avaliadas no 9Jobs, então tem um ranking de como as pessoas escolhem, por que as pessoas estão se conectando lá baseado em funcionários e ex-funcionários. Por favor, entrem hoje à noite, amanhã ou segunda-feira no 9Jobs, um espaço aí de máximo 3 dias, por favor, para que vocês coloquem a experiência das empresas que vocês trabalham, para que mais pessoas saibam como é trabalhar nas empresas. É 100% anônimo, tá? Ninguém vai saber, mas também levando em consideração que tem aí umas regras da comunidade, não é para falar mal do chefe, colocar a Sônia é uma filha da puta. Não é para falar isso, é mais para mostrar que talvez a liderança não seja tão relevante para as experiências que estou vivendo hoje. Então vocês vão se desenhando um pouquinho de como vocês vão criar valor para a comunidade como um todo. E essa é a minha mãe, que é um exemplo muito claro. Eu estava mostrando aqui, né, o Raj e tal. Essa é a minha mãe, não é só porque ela faz 60 anos hoje, mas a minha mãe, a dona Regina, ela é um exemplo claro de o porquê que a gente precisa cada vez mais olhar para esses modelos aqui. Hoje, quando você entra no 9Jobs, você vai ver uma série de informações que estavam dentro da internet, ou às vezes no dia a dia, para você saber como é trabalhar sei lá, no Citibank ou no Itaú. Talvez algum de vocês aqui já trabalhou no Itaú, e aí vai contar o que um viu, a experiência do outro, e por conta disso você tem essa informação. Agora, o mundo está gerando cada vez mais informação dentro da internet, né? Hoje, a cada 2 anos, a informação da internet, o tanto de dado que tem na internet, dobra de tamanho. E em 2020, o número de informações, a cada 72 horas, a internet vai dobrar de tamanho. Muito culpa também do que vocês colocam no WhatsApp, ficam mandando esse tanto de vídeo, porcaria e tal. Mas como que esse tanto de informação está fazendo com que, de fato, as pessoas tenham o maior problema da vida delas, que é o paradoxo da escolha, que é o sentimento de eu não saber o que eu preciso fazer, qual é o melhor MBA, qual é o melhor professor, qual é a melhor pessoa que eu poderia me conectar para que isso tudo, obviamente, gerasse valor para a minha vida. E aí você fica tanto tempo parando ali para pensar que você não sabe o que fazer. E isso tem, vamos assim dizer, travado muito dos modelos de pensar, muito das formas como as organizações estão reagindo para o mercado como um todo, e até mesmo vocês como indivíduo reagindo para fazer as coisas acontecerem. E aí o que a gente faz é reunir essas informações. Então, o maior exemplo de que o mundo está cada vez mais conectado e colocando informação em qualquer lugar, como eu estava dizendo, é a minha mãe, que, só para vocês terem uma ideia, no Facebook dela não aparece muita coisa, a não ser aquelas coisas de religião, assim e tal, né? Tem muita corrente de religião também. E aí eu acho que o Facebook ficou com dó, falou, vou mandar uma foto. Aí eles mandaram uma foto de um amigo meu, que minha mãe também adicionou, ainda bem que ela não conhece vocês, senão tinha adicionado todo mundo, com a desculpa que é amigo do meu filho. E aí ela adicionou esse meu amigo. E esse meu amigo, olha só a complexidade do negócio, ele foi tagueado na foto de um outro amigo dele, que a minha mãe não conhece e muito menos eu, tá? E esse meu amigo, esse meu amigo foi tagueado na foto dele, do outro amigo.
onde eles estavam numa festa. Eu não estava nessa festa. Apareceu no feed da minha mãe, do tipo assim, não sei quem, Diego Chimenez foi tagueado por não sei o quê, entendeu? Porque é amigo da minha mãe. Ela entra no comentário e pergunta assim, Eduardo, que horas vocês vêm jantar? Que tem a ver? Nada. Mas é mais um exemplo de como as informações estão entrando na internet de forma totalmente aleatória. E o maior trabalho que o Nine Jobs tem é reunir as informações que estão na internet para que você tome melhores decisões de trabalho. Então, esse é o principal ponto do porquê a gente está todos os dias auxiliando as pessoas, vamos assim dizer, a fazer aquilo que elas amam. Eu vou contar 3 rápidas coisinhas aqui sobre o que é fazer o que ama, ao nosso olhar. Hoje, se você entrar no Nine Jobs, você vai ver lá, faça o que você ama. Isso é o nosso maior movimento, não é um slogan, é um movimento, e é um movimento individual também, porque você nunca vai estar 100% fazendo o que você ama. Fazendo o que ama não é a mesma coisa do que fazer o que quer, também vai ter que fazer planilha no Excel. Então tem todo mundo que riu faz planilha no Excel, e tamo junto também, faz. Então assim, tem esse movimento de fazer o que ama, e são 3 coisas aqui, que é a escada rolante, as meias e o bambolê, que não se conectam com nada, mas eu acho que vai ser um processo de reflexão rapidinho aqui para vocês entenderem. Primeiro é a escada rolante, é um senhor na Papua Nova Guiné. Se eu passar aqui, vai, será? Aqui. Que nunca viu uma escada rolante pela frente e vai ver agora. Ele tenta, até que a galera começa a juntar pra, no mínimo, dar risada junto, né? Até que alguém resolve pegar pela mão e puxar, e então ele vai. Palmas pro senhor na Papua Nova Guiné. Olha a mão dele tremendo. Olha ele saindo. A gente tá rindo aqui, mas é uma situação real isso aí. Olha ele saindo, que gracinha. Ó. Isso é obviamente uma metáfora para que a gente fique pensando e entendendo quais são as escadas rolantes que tem agora na nossa frente. O que faz com que a gente não esteja dando o primeiro passo para, de alguma forma, fazer o que ama. O coração de vocês sabe o que vocês deveriam fazer, mas o nosso cabeção não permite que essas coisas aconteçam. E quais são as escadas rolantes que estão rolando agora na cabeça de vocês, a ponto de vocês não darem os primeiros passos, não entender que, tipo, vai com fé e vai ser isso mesmo, né? Tem isso daqui, enfrentar seus próprios medos e sair da zona de conforto. Como é que a gente está num processo, num caminho aí praticamente todos os dias de entender como é que a gente vai fazer aquilo que a gente ama, saindo da nossa zona de conforto, nos enfrentando em coisas que normalmente a gente foi preparado para enfrentar. A questão da meia, quando eu entrei... Quem aqui não conhece a Isaac? Só para eu ter uma ideia. Não conhece? Todo mundo conhece a Isaac? Show de bola. Ah, tem alguns aqui. A Isaac é uma rede de estudantes, sem problema nenhum, posso contar. A Isaac é uma rede de estudantes, tem no mundo inteiro, e ela conecta jovens para que vão trabalhar em outros lugares, tá? E aí, com isso, eles, de alguma forma, acreditam que você reduz barreiras culturais, reduz diversidade, você aumenta a sua diversidade e entendimento do próximo, porque você conheceu outras experiências, você foi submerso a outras experiências que, em tese, a gente está dentro da nossa bolha. Cada vez mais a gente vai ser criado dentro da nossa bolha e vai ser mais difícil da gente nos enfrentarmos com essas questões, tá? E aí, meu pai achava que a Isaac era uma seita satânica, a minha mãe achava que a Isaac era uma maçonaria de jovem, e eu falei, não é nada disso, a gente, mal de publicitário, vamos fazer um evento chamado
EPA, Evento para Pais de Execos. E a gente vai explicar o que é a ESEC para pais e amigos também. Na época até tinha uma comunidade no Orkut que dizia, perdi meu amigo para a ESEC, né? E aí meu pai foi no evento, achou tudo muito bonito, aí ele sentou no sofá mais ou menos onde está o João, eu estava sentado do outro lado, ele olhou para mim e falou assim, isso é um banco, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, entendi, você quer ser um agente de mudanças positivas na sociedade. E era o que estava escrito lá, ele decorou e foi lá falar para mim. Eu falei, é isso aí, pai. Aí ele falou, que legal, você quer mudar o mundo. Eu falei, é isso aí, eu quero mudar o mundo. Ele falou, que bom, você quer mudar o mundo e não consegue tirar nem a meia do meio da sala. E de fato tinha uma meia no meio da sala. O entendimento que eu tive daquilo, quase quis pregar a meia, né, num quadro, para que eu possa refletir sempre aquilo a respeito. Mas o que eu queria dizer a respeito da meia? Primeira coisa que eu fui fazer foi arrumar meu quarto. Desde então, meu quarto é muito arrumado, muito organizado. De verdade, não estou falando nenhuma mentira, mas muito pelo sentimento de que se a gente vai organizando as nossas coisas ao redor, aos pouquinhos a gente vai mudando o mundo. As pessoas que são impactadas ao redor da gente, entendendo que o quanto que a gente vai mexendo ali no nosso contexto social, não necessariamente querendo pegar... Por exemplo, o Yunus ganhou o Prêmio Nobel da Paz, me ajuda se eu falando alguma besteira, depois de 30 e tantos anos fazendo o trabalho que ele fazia, né? Não falou, vou ganhar o Prêmio Nobel da Paz, entendeu? E o tanto de aprendizado que ele teve. Hoje ele é... Quem que é a pessoa que vocês conhecem de Bangladesh? Nem o presidente do Bangladesh você sabe quem é. E ele é mais conhecido que o presidente do Bangladesh. Ele é chamado para ir em conferência internacional, o presidente do Bangladesh não é. Imagina o sentimento de bosta do presidente de Bangladesh. Mas isso foi uma consequência. Eu fiquei pensando esses dias. Imagina, vamos lá, o Obama dando... Eu nunca fui o Obama, eu sou o presidente. Eleição, tudo que eu fiz para estar aqui, não tem. E o Yunus vai. Obviamente, o Yunus fez um impacto na sociedade como um todo, que começou ali ao redor dele. E quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai entendendo quem você é e para que você veio. Eu acho que esse é o grande ponto. Existem CEOs, pessoas, são presidentes, que fazem coaching, né? Como assim o cara faz coaching? Ele chegou no topo do que ele deveria chegar. Porque até ele está em processo de desenvolvimento constante. Até ele se posicionou em plataforma de desenvolvimento constante. Não necessariamente quer dizer que o CEO é o CEO, mas até porque no Nine Jobs nem tem isso. A gente é uma empresa totalmente horizontal, uma organização flat, não tem cargo, não tem chefe. A gente recentemente contratou um cara, a média de idade da empresa é de 25 anos e a gente trabalhando com clientes grandes, empresas grandes, falta ainda quilometragem, a gente contratou alguém que a função dele é supervisionar, um adulto supervisionando, né? Porque tinha muita criança ali fazendo os trabalhos e aí a gente contratou essa pessoa e hoje ele tem uma função, vamos assim dizer, como se fosse um CEO, mas não tem esse cargo, né? Ele é uma pessoa que na verdade ele fica, é o cara que empodera os outros, esse é o CEO. E ele fica ali empoderando todo mundo todo dia para dar o seu melhor. Hoje ele é a pessoa que mais entende de modelos horizontais no Brasil, por conta de trabalhos que ele fez antigamente. Eu fiquei 2 anos procurando esse cara. Quando eu achei ele 20 vezes melhor do que o que eu imaginava que poderia ser. E também tem essa ideia de, obviamente, ele não vai ser, né, o nosso chefe, até porque eu não ia contratar meu chefe. Então, também tem esse outro ponto. Mas o que eu estava contando do negócio de você ser vamos assim dizer, o CEO, né? Como que o CEO chegou lá, ou o que ele fez para chegar lá, é que até ele está em programa de desenvolvimento. E como que, quanto mais você se autoconhece, quanto mais você entende de fato quem você é, mais você se desenvolve a ponto de entender o que você faz, que você ama. Quando eu estava contando para vocês que o meu pai eu entendia trabalho pelo meu pai por conta da causa, não foi porque meu pai falou isso, nem ele sabia, né? Isso foi um processo de autoanálise, de análise ali. Eu fiquei uns 2 anos na análise para chegar nessa resposta. E assim, é natural. E quanto mais programas de autoconhecimento você se mete, você se infiltra ali, mais você vai ter um entendimento maior do que é fazer o que você ama para você. E levando em consideração, gente, tudo que eu estou falando para vocês, não é nenhuma dica de dar exame, entendeu? Não é, como é que eu vou falar... Uma receita. Isso é um aprendizado que a gente teve e que ao longo dessas quase 400 mil pessoas que passam pelo Nine Jobs todos os dias, a gente vem aprendendo do que de fato elas estão olhando para o que é fazer o que ama e o que tem sido as plataformas, vamos assim dizer, catalisadoras de aceleração do desenvolvimento de fazer o que ama.
Então, antes de mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto. E a terceira coisa é o bambolê. Eu adoro vídeos, eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, rapidamente, de um bebê que tá fazendo, a irmã tá fazendo bambolê e o bebezinho, o irmão dela, quer fazer também. E aí vocês vão ver como é que é. Olha o sorriso na cara da criança, gente. Good job, man. All right. Tem algum psicólogo aqui? Formado em psicologia? Não? Não, só ia perguntar uma coisa. O que aconteceu? Esse bebê, ele estava aqui, e aí aqui na frente dele tinha uma série de pessoas incentivando, ele tinha uma plateia para fazer aquilo que ele estava fazendo. E assim, o que eu entendo, um pouco de psicologia que eu entendo, é que o que esse bebê estava fazendo nada mais era do que um espelho. Ele só sorria porque os pais sorriam, né? Então você faz as coisas muito baseado no exemplo. E o entendimento de tipo, uhul, good job, é um pouco do que a gente não vive só quando a gente tem a idade deles. Muitas pessoas têm 50 anos e o bambolê já caiu e você nem percebeu, mas você está rindo aquilo que as outras pessoas queriam que você fizesse e não aquilo que você acredita que deveria fazer. Esse é o maior problema para que as pessoas deixem, não façam aquilo que elas amam. Em algum momento, o pai, a gente é criado dentro da metodologia dos 3 P's: pai, professor e patrão, tá? Algumas empresas hoje estão tentando quebrar o terceiro P, desenhando modelos horizontais. Mas você já foi criado no pai e professor. Então, como é que esses modelos de aprendizado orgânico, né, faz com que as pessoas tirem um pouquinho dessa hierarquização? Tem muitas empresas ainda hoje que funcionam no modelo paternalista, modelo completamente paternalista. E como que esses 3 P's estão atrapalhando você a fazer o que você ama. Por quê? Porque você está fazendo aquilo para atender alguém. Você faz aquilo de alguma forma como intenção de atendimento a alguém. Então eu lembro de uma menina, quando eu fazia faculdade, a menina chegou e falou assim, o meu pai deu um duro para pagar a faculdade, a gente estava num financiamento e tal, e um dia ele falou para mim no jantar que se eu não ganhasse R$5.000 quando saísse da faculdade, para ele a faculdade não valeria a pena. Quando ela saiu da faculdade, numa busca em ganhar um salário de R$5.000, ela conseguiu esse salário de R$5.000, e a pergunta que eu devolvo a vocês é, será que essa pessoa está feliz por conta do processo que ela teve de atendimento ao que o pai dela fazia? E como que essas escadinhas do agora eu preciso ser gerente, agora eu preciso casar, não é só coisa de carreira, é um pouco de tudo. Por quê? Porque a sociedade de alguma forma diz que eu preciso fazer isso, a sociedade diz que agora é o momento de eu criar esse to-do list da minha vida aqui, e não você, né? Então como é que a gente está tomando decisões baseado no que é de fato o nosso coração? E é o mais caro, tá? É muito mais caro você tomar decisões baseadas naquilo que são o coração de vocês, baseado no que vocês acreditam. E obviamente que para quem em alguma forma já criou ali o que a gente chama de custo fixo relevante, é muito mais difícil ainda você tomar algumas decisões um pouco mais fora daquilo que seja o seu dia a dia. Um exemplo, obviamente, de quando eu estava começando na Nine Jobs, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu não vou mais trabalhar na multinacional, num banco e tal, não sei o quê, e eu vou montar uma empresa. Aí ele falou pra mim assim, nossa, e o que você vai fazer com a sua carteira de trabalho? Tipo, a última coisa que eu estava pensando era a minha carteira de trabalho. Mas eu, de alguma forma, mentalmente, me empoderei para dizer ao meu pai que não era isso que fazia relevância para mim, e eu tinha tempo suficiente para caso um dia eu quisesse voltar, vamos assim dizer, eu poderia voltar. Eu acho que essa questão de tempo também é muito mental, assim. Eu conheço pessoas que com 50 anos tomaram essa decisão e hoje estão voltando a algum momento, tá? E então não é muito da geração, vamos assim dizer. Quando eu estava na segunda vez que eu estava montando o Nine Jobs, o Nine Jobs é a terceira tentativa, tá? Não foi de primeira que deu certo. Foram 4 anos desde que eu saí da empresa
empresa para agora. E ele está no ar há 1 ano e 9 meses. E eu tive 3 tentativas de investimento totalmente frustradas. Na segunda vez, eu olhava para os meus amigos que tinham se formado comigo e eles estavam pagando as parcelas do apartamento, trocando de carro. E eu nem carta, eu não tenho carta até hoje, mas isso é uma coisa à parte, assim, eu nem carro tinha. Então, imaginem vocês que o sentimento, vamos assim, de loser que eu era perante os meus amigos que estavam naquela sala de aula em algum churrasco falando do que tinha acontecido com o Edu. E o que eu quero dizer com isso é que, obviamente, que você tem esse processo de comparação de qual que é a grama que é mais... de qual que é a grama que é mais verde. Mas mais importante disso é que não é todo mundo que vai entender o seu caminho, mas tudo bem, não é o deles, é o seu. E, gente, não tem momento mais importante das gerações que a gente está vivendo hoje que a gente não compre o nosso caminho, que a gente se empodere daquilo que de fato são os nossos sonhos e tome as decisões muito mais baseadas no nosso coração, mas muito mais baseado no que de fato aquilo que a gente acredita que faz sentido pra gente do que o que alguém disse para fazer. Por exemplo, o exemplo da Lê, ela é uma lifestyle entrepreneur, ou seja, quando ela foi contar a história de empreendedorismo dela, ela teve que citar a vida dela, ela teve que citar a origem dos pais dela, que é um pouquinho do exemplo que eu estava contando, que quando eu fui contar a minha história, eu tive que citar os meus pais. Não imaginem que, tipo, puxa, vou criar uma empresa, deixa eu ver onde meu pai nasceu, né? Deixa eu ver qual foi a dificuldade que ele teve naquela época. Não tem nada disso, até porque eu não acredito que os caras que criaram o Easy Taxi foi porque o pai era taxista, tá? Mas tem um pouco desse sentimento. Você vai criar uma empresa mais por criar ou porque você tem um propósito. A diferença de uma ou outra é que na primeira porrada que dá, você até se segura. Na segunda, você desmancha e desiste. E nesse sentimento de desistir, você vai encontrar outras opções. E assim, o empreendedor, eu estava esses dias dando um exemplo, é um sentimento de que você todo dia acorda com... Vocês lembram da banheira do Gugu? Tá, então imaginem a banheira do Gugu e você entra na banheira do Gugu e todo dia você acorda com o Gugu gritando valendo, ao invés da Luísa Ambiel é um negão gigante atrás pra pegar o sabonete com você. Você ferrou. Todo dia é um problema atrás do outro pra você resolver, entender o que você vai fazer com aquilo. Então assim, tipo, esse sentimento de tá valendo, eu acordo todo dia com ele, entendeu? Tipo, hoje o tanto de funcionários que a gente tem no modelo CLT, o meu tio também tava contando um exemplo desse. Ele faz um cálculo de quanto que ele acorda devendo todo dia, pelo número de coisas que ele precisa pagar naquele dia. E se você não tiver de fato um propósito muito claro pelo qual você está fazendo aquilo, isso não vai valer a pena, isso não vai fazer com que você sinta que está sendo fair com você como indivíduo. Eu acho que esse é o principal ponto de tomar decisões baseadas no coração, quando você está num processo de inovação, num processo de construção do que de fato é o que você quer se conectar para a vida de vocês. Saia da zona de conforto, busque o autoconhecimento sempre e, obviamente, siga o seu coração. Eu não devo ter tempo nenhum, já estourei tudo, né? Tenha mais um videozinho que eu queria mostrar, ele é super importante, vocês dá 2 minutos a mais, eu preciso pegar aqui no meu HD porque eu vi que ele não tá aqui, era só um minuto. Quem é engenheiro aqui? Todo mundo é em tese, né? Pergunta boa que eu fiz ou não. Ah, tá. Olha só esse vídeo, gente. É um bebê, tem acho que, sei lá, 2, 3 meses, e ele nunca escutou na vida. E aí fizeram um aparelho auditivo para que ele possa escutar. Olha isso. Queria muito que esse vídeo tivesse passado no Fantástico em 1975, contando de uma grande inovação que agora o mundo tem. Mas esse vídeo não tem 4, 3 anos.
E o que eu quero dizer com isso é que, será que precisou demorar tanto tempo assim para construir um aparelho onde o bebê conseguisse ouvir algumas ondas sonoras e tipo as pessoas que nascem surdas, né? Que o aprendizado é muito mais demorado pelo fato de você não saber o que está vindo da palavra, você não aprende a ler, não aprende a nada, muito porque você não está escutando. E será que precisava levar tanto tempo para criar isso? E para mim esse é o exemplo claro de que as pessoas não só não estão fazendo aquilo que elas amam, como elas não estão se conectando com o que de fato o mundo precisa que seja conectado. Às vezes a gente toma decisões de ficar atrás de uma série de planilhas de Excel, às vezes a gente toma decisões de ficar uma série de relatórios só para o chefe ver e porque o chefe acha que aquilo é importante e não porque o mundo precisa. E aí a reflexão que eu quero que vocês façam olhando um pouco desse vídeo é que como que o que eu faço todos os dias de fato faz o mundo ser um lugar melhor. Porque são 8 horas por dia no mínimo, 40 por semana, 160 por mês, e o tanto de tempo que vocês estão trabalhando não necessariamente às vezes para fazer do mundo um lugar melhor. E gente, acreditem, ainda precisa muita coisa ser criada, muita coisa ainda precisa ser feita. Cada vez que a gente faz um evento, alguma coisa pequenininha, e vem uma galera e fala, caraca, olha só o que vocês fizeram, e eu fico pensando assim, mas não, obviamente foi difícil, mas não é uma grande ideia, sabe? Tipo, não é uma grande coisa tão assim incrível assim, e sim, tipo, foi que alguém fez. Eu acho que esse é o principal diferencial para que a gente de fato continue cada vez mais fazendo o que a gente ama. O Raj diz que a gente está a geração que a gente está vivendo, aliás, o momento que a gente está vivendo é o momento onde nunca no mundo a gente conseguiu viver por significado tão plenamente, tá? O pai de vocês, muitos de vocês deram um duro gigante para vocês estarem onde vocês estão, para vocês deram muito duro para vocês estarem onde vocês estão, e esse é o momento da gente conseguir aproveitar cada vez mais aquilo que a gente faz, gerando um valor não só necessariamente para o nosso currículo, aliás, isso é uma coisa que devia morrer amanhã, mas sim para a nossa vida, para o mundo como um todo. Muito obrigado, façam o que vocês amam, sempre. Obrigado. Valeu.